E vamos lá, o que é um trauma? Um trauma é uma situação do passado, algo que te aconteceu, que você não consegue lidar com aquilo. Nossa. Você não conseguiu elaborar. Você não conseguiu passar adiante. Vou dar um exemplo que vai fazer ficar tudo muito mais claro. Você estava lá na sua infância e foi tentar aprender a andar de bicicleta. Subiu na bicicleta, sem rodinha dessa vez, né? Que já estava num grau mais adiantado. Sem rodinha, sobe na bicicleta, dá umas pedaladas e você cai. Rala o joelho. Vê aquele sanguinho correndo, né? Pela perna. Então, a partir daí tem duas possibilidades. Tem uma possibilidade de você conseguir lidar com aquilo através de habilidades mesmo intrínsecas da criança e do apoio em volta. Tendo um pai, uma mãe, ele falando, vai filho, você consegue, levanta, sacode essa poeira. Ou, por um outro lado, um pai, uma mãe, um cuidador que fala, meu Deus, coitado, não sobe mais nessa bicicleta, por exemplo. Então, isso vai predispor a pessoa a seguir adiante, ou seja, conseguir elaborar, conseguir lidar com aquilo, subir na bicicleta e tentar de novo. E aí se ela tenta de novo e consegue, ou mesmo que cai e consegue de novo, e daqui a pouco ela está andando de bicicleta, aquilo passou, não virou um trauma. Ótimo. Por um outro lado, se a pessoa não, a criança ali não está tendo habilidade de lidar com aquilo, e ela larga a bicicleta, fica com medo de subir na bicicleta de novo, de tentar pedalar de novo, e aquilo realmente se transforma em um trauma. Por quê? Porque toda vez que ela vê uma bicicleta, ela vai lembrar da queda, da dor do joelho, às vezes da humilhação que passou, outras crianças riram. Então, aquilo vira um trauma. Então, eu citei esse exemplo bem simples e cotidiano. Sim. Porém, os traumas mais graves vêm de situações que nem adulto lida direito, quanto mais uma criança. Nossa. Situações de violência, situações de abandono, situações de abuso, que levam essa criança a passar a vida inteira, mesmo depois de adulto. Nossa. 40, 50. Teve iconicamente uma senhorinha que eu estava atendendo, ela já estava com seus 65 anos, e ela olhou com as lágrimas nos olhos e falou assim, eu queria tanto ter recebido um abraço do meu pai. Nossa. E a lágrima desceu. E eu pensei assim, né, isso quando criança, né, ela relatando a infância dela. Eu pensei assim, nossa, 65 anos e até hoje essa dor da falta do carinho desse pai estava ali no coração. E é esse o problema do trauma. Sim. Que o sentimento sentido lá na hora do trauma se mantém a vida inteira da pessoa. Nossa. Trazendo situações semelhantes. Ela, por exemplo, tinha tido um relacionamento em que o marido era extremamente bruto, igualzinho o pai. Nossa. Ou seja, ela viveu não recebendo abraço a vida inteira por conta, relacionado com esse trauma, com esse sentimento. Então, o trauma é uma situação que te aconteceu que você não conseguiu superar. Nossa. E que aquele sentimento volta, mesmo que em situações outras. Por exemplo, esse exemplo da criança que não conseguiu andar de bicicleta. Ela muito provavelmente não vai conseguir andar de bicicleta a vida inteira. Porém, toda vez que ela for tentar fazer algo novo e um pouquinho perigoso, que seja andar num brinquedo num parque de diversão, que seja alguém dirigindo uma velocidade um pouco mais alta, toda vez que ela for exposta a um risco um pouco maior, ela, de certa forma, evoca o sentimento do trauma e acaba tendo medo e sofrimento decorrente do trauma. Então, isso é o trauma.